Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição dessa segunda-feira, começa agora com os seguintes destaques. Terremoto político em Brasília se resolve com medidas econômicas. Planalto aposta que sim e prepara pacote antes que o ano termine. E esse 2016 que não termina ganha um novo capítulo com a delação premiada de ex-executivo da Odebrecht. Antes da denúncia, Datafolha já apontava que apenas 10% da população aprova o governo Temer e 63% querem que ele renuncie por eleições diretas. E no meio desse tsunami político, o Congresso vota amanhã a PEC dos gastos públicos. Nações Unidas alertam para o risco de a medida comprometer os direitos dos mais pobres e mais vulneráveis. A sonegação de impostos, praticada principalmente pelas grandes empresas que fazem lobby no Congresso, seria suficiente para cobrir 2 vezes o rombo da Previdência. Esse rombo, você sabe, é a principal justificativa, para a aprovação da reforma. Quem entra agora no mercado de trabalho está entre os mais afetados se o texto for aprovado. A boa notícia é que está tudo pronto para a volta para casa dos sobreviventes da tragédia com o avião da Chapecoense. Olha, as 24 horas parecem voar quando se tem filho, e trabalha fora. Você sabia que é um direito faltar um dia por ano para levar a criança de até 6 anos ao médico, por exemplo? É o que determina o marco regulatório da primeira infância. Parece e é muito pouco, mas essa lei também dá outras garantias para que os pequenos tenham o apoio dos pais nesse momento tão crucial do desenvolvimento. Hoje o café da manhã foi tranquilo, ao lado das filhas e da sobrinha. Uma raridade na vida de Edilaine, que além das funções de mãe, acumula 3 empregos. Já perdi oportunidades, inclusive perdendo promoção, as pessoas olharem para você e falam assim, nossa, você tem um potencial de ir muito além, mas com 2 filhas é meio complicado, Em março entrou em vigor o marco regulatório da primeira infância, com garantias para mães e pais como Edilaine. Além de dias extras para funcionários de empresas cidadãs nas licenças maternidade e paternidade, é direito dos pais 2 dias abonados durante a gestação da companheira e 1 dia por ano para acompanhar o filho de até 6 anos ao médico. Você tem que acompanhar toda a saúde da sua criança, desde quando você está na barriga até, eu acredito que até eternamente, porque mesmo eu tendo uma outra de 11 anos, ela não vai ao médico sozinha. O marco regulatório da primeira infância também prevê o direito de brincar, o incremento na qualificação profissional e na criação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento de crianças com até 6 anos. A lei traz avanços, mas poderia ser melhorada, principalmente no que diz respeito às garantias para pais e mães que trabalham. Não são suficientes e a gente entende que elas deveriam ser analisadas caso a caso. A gente não sabe se a criança tem ou não necessidades especiais, se ela vai ter um desenvolvimento cognitivo perfeito. Enquanto a lei não contempla todos os casos, é preciso contar com a compreensão das chefias. Quanto mais você propiciar ao pai e à mãe condições de dar uma estrutura melhor de vida para a criança, você não tenha dúvida que ela vai ser um cidadão melhor. Isso aí. Está se preparando para viajar? Fica de olho aí, viu? Todo mundo tem que se preocupar com isso. A Agência Nacional de Aviação Civil quer mudar as regras no transporte aéreo, atendendo aí ao lobby das companhias. Para o PROCON, as medidas propostas pela ANAC, como o fim do despacho de bagagem gratuito, por exemplo, são um retrocesso para o consumidor. Quem detalha isso para a gente é a repórter Adriana Cimino. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo, uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Essas regras, elas devem começar a ser implantadas a partir de março do ano que vem, até outubro de 2018, quando cada companhia aérea vai resolver como vai cobrar pela bagagem. Como você disse, o PROCON é contra, aqui ao meu lado está o Paulo Miguel, que é diretor executivo do PROCON São Paulo. Por que vocês são contra essas novas regras, Paulo? Boa tarde. Boa tarde. Nós somos contra não só a Fundação PROCON de São Paulo, como o PROCON de todo o Brasil. Nós somos contra porque nós estamos em benefícios do consumidor. E a parte mais frágil é o consumidor e é o que é mais prejudicado, principalmente pelas companhias aéreas. Eles estão dando algum desconto para a remarcação da passagem, mas estão cobrando o preço da bagagem, que é um absurdo. Isso é impossível poder aceitar uma situação dessa. Você estava comentando também que já houve uma alegação de diminuição do preço de passagem na época da alimentação e não aconteceu, quando eles cortaram a comida dentro do avião. Existe companhia aérea que disse que ia cortar a alimentação para que pudesse baratear a passagem.
Nem por isso ela serve um copo d'água em determinados horários. É o preço mais caro que existe, é dessa companhia aérea. Tá ótimo, Paulo. Obrigada pelas suas informações. Olha, a resolução com todas essas novas regras vai ser publicada amanhã. E aí o PROCON vai tomar atitudes para tentar reverter essa situação em favor do consumidor, para a gente não pagar mais esse pato, né, Aldo? É isso aí. Obrigado, Adriana. Fica a dúvida, né? As agências reguladoras, não é só a ANAC, não, estão a serviço de quem, né? Da gente ou das empresas? Olha aí, as inscrições para o programa de empreendedorismo da Campus Party Brasil já estão abertas. São 160 startups que serão selecionadas nessa edição. Se você quiser participar, enfim, tiver uma ideia boa, aproveite. O repórter Laís Duarte tem as informações para a gente. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. O projeto já ajudou 600 empresas. E atenção, as inscrições são de graça e terminam amanhã. Eu vou conversar com o Tonico Novaes, que é diretor da Campus Party. Boa tarde, Tonico. Quem é que pode se inscrever? Boa tarde. Bom, são startups que já tenham um projeto definido, um produto testado e aprovado e que tem o CNPJ. A gente trabalha com dois tipos de startups. As iniciantes, que são essas, ou as mais avançadas, que já contem com algum tipo de investimento. Como é que são os critérios para a seleção? Bom, primeiro a empresa tem que estar estabelecida, ela tem que ter um CNPJ e o produto ele tem que ter sido testado e aprovado. Não basta ser só uma ideia, ele já tem que ter participado do mercado, estar aprovado, testado e aprovado no mercado e já ter contado com algum tipo de investimento também. Ok, muito obrigada pela participação. Se interessou, quer participar? Entra lá no site para você se inscrever. O endereço é brasil.campus-pare.org. Aldo? Obrigado, Laís. Gabriela. O projeto do governo Temer para a reforma da Previdência foi entregue em Brasília na semana passada. Nada ainda foi votado na Câmara ou no Senado, mas pelo teor do texto, as mudanças afetariam a vida de muita gente, inclusive a sua. Rafaela conseguiu seu primeiro emprego com carteira assinada este ano e já sabe o que fazer com o salário. Eu tenho uma conta poupança na qual eu guardo, um dinheiro fixo que eu recebo. Eu guardo dinheiro porque eu preciso futuramente, porque eu quero construir uma coisa melhor para mim. A preocupação da Rafaela tem um motivo: a proposta do governo federal para a reforma da Previdência. Se o projeto for aprovado para receber o benefício integral, Rafaela precisará contribuir por 49 anos para a Previdência. A justificativa dada pelo governo para a reforma da Previdência é o rombo estimado em 149 bilhões de reais, valor que deve subir para 181 bilhões em 2017. O Ministério da Fazenda acredita que é possível cortar cerca de 678 bilhões de reais em 10 anos com a reforma, mas esse dinheiro vai sair de algum lugar. O governo quer fixar uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos. A regra atual continua valendo para homens com mais de 50 e mulheres acima de 45 que ainda não podem se aposentar. Mas eles terão que pagar um pedágio de 50% sobre o tempo que falta. Na prática, os brasileiros vão trabalhar mais e ganhar menos na aposentadoria. Essas pessoas contribuíram muito tempo já. Quer dizer, já deram muito esforço, tiveram uma rentabilidade muito pequena nos seus planos de aposentadoria e agora tem esse plano postergado e vão ter eventualmente até que começar de novo. Não é só o problema da quebra, é também o problema de carga tributária, enfim, de que todos nós lá na frente não teremos uma aposentadoria tranquila como já ocorre hoje. Você viu aí, né? Nada está decidido ainda, portanto, isso vai à votação na Câmara, no Congresso, no semestre que vem. Você ainda pode fazer a diferença nessa balança, viu? Uma das questões fundamentais é isso, né? O rombo na Previdência. Tem de onde tirar esse dinheiro, sabia? A dívida que as empresas e pessoas comuns têm com o Brasil ultrapassa a marca de 1 trilhão e 800 bilhões de reais. É claro que nem todos os casos se tratam de má fé, mas a estimativa é que o país perca 500 bilhões de reais por ano só com a sonegação. Pois é, 500 bilhões. A gente viu aí o número do rombo da Previdência. Esse dinheiro, os 500 bilhões, poderia evitar que várias medidas de contenção de direitos propostas pelo governo federal pudessem acontecer. A declaração de imposto de renda de Ana Paula nunca caiu na malha fina. Ela sabe que dever imposto não é um bom negócio. Vai ser cobrado na hora, ou paga ou perde os seus bens, o que tiver, né? O
O mesmo não parece acontecer com as grandes empresas e empresários. A lista de devedores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão ligado ao Ministério da Fazenda, traz 147 empresas e pessoas com dívidas que passaram da casa dos bilhões de reais. Quem acaba pagando sempre a conta é a sociedade. Ao todo, a dívida com a União superou no mês passado a marca de 1 trilhão e 800 bilhões de reais. Esse valor é 2 vezes maior ao que o governo espera economizar com a proposta de reforma da Previdência. Os devedores ficam inscritos na dívida ativa da União e só precisam pagar o que devem quando obrigados pela Justiça. Muitas vezes, as empresas preferem ficar devendo e, no futuro, renegociar o valor e quitar com desconto. Quando você deixa isso ir para o judiciário, isso leva às vezes 15, 20 anos e às vezes as empresas até morrem antes disso. A única maneira que você tem é ter uma penalidade à empresa. É bom lembrar que nem todos os devedores agem assim. Existem pequenos empresários e pessoas comuns que não têm mesmo dinheiro para pagar as dívidas, mas a fiscalização deveria existir para todos e a cobrança também. Na medida em que você não ataca no andar de cima, que são essas grandes empresas, você está atacando na classe média e na população mais pobre. Quando você faz essas coisas em cima do pessoal de cima, você tira aquilo que pertence ao Estado. Você não está usurpando de poder. Você está agindo com responsabilidade fiscal. Pois é, não é razoável, né? Vamos para outras notícias nacionais. Uma preocupação a mais para o verão, para a temporada de chuvas que está só começando. O número de casos de chikungunya explodiu no país do ano passado para cá. Segundo dados do Ministério da Saúde, o número de casos prováveis de chikungunya passou de cerca de 38 mil no ano passado para 230 mil este ano. Já o de mortes pulou de 6 para 138. Transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, a doença provoca febre alta e repentina, dores intensas nas articulações e extremidades do corpo. O pico de infestação dos mosquitos transmissores acontece nos meses de fevereiro e março. A melhor defesa, segundo especialistas, é o reforço no uso de repelentes. Ônibus de 5 linhas que ligam Guarulhos, na Grande São Paulo, aos terminais Penha e Brás, na capital, voltaram a funcionar no final da manhã de hoje, após a greve de motoristas e cobradores que começou no fim de semana. O motivo da greve foi o atraso no pagamento do salário de novembro. Os trabalhadores decidiram retomar o serviço depois que a empresa prometeu depositar os salários atrasados. Hoje de manhã, os ônibus foram impedidos de deixar a garagem e os usuários tiveram que recorrer aos trens da CPTM para fazer a viagem. Descarrilamento de 3 locomotivas dá susto em festa de casamento em Itapetininga, no interior de São Paulo. Os noivos se despediam dos últimos convidados quando as 3 locomotivas, após se arrastar por mais de 500 metros, quase invadiram a área da chácara de eventos que fica ao lado da via férrea. A CETESB, a Companhia Ambiental de São Paulo, está avaliando se a quantidade de óleo diesel e de lubrificação que vazou para um córrego próximo oferece risco aos mananciais da região. E um terremoto com epicentro em Curitiba atingiu Brasília e abalou os alicerces palacianos durante todo o final de semana. A delação de ex-executivo da Odebrecht responsável pelo relacionamento da empresa com políticos aponta que o núcleo duro do PMDB tinha uma organização própria para cobrar propina. Parlamentares de vários partidos, até o líder do governo no Senado, Romero Jucá, são citados porque teriam recebido valores para aprovar medidas de interesse da empreiteira. Todos, claro, negam a acusação e pedem indignados investigação do vazamento à imprensa, como se esse fosse o maior problema. Pois é, e agora para tentar conter essa sangria política, o presidente Michel Temer fez uma longa reunião com aliados durante o domingo. Difícil saber o que eles combinaram lá, né? Mas o que divulgaram é que o governo pretende lançar um pacote econômico para calar a boca dos que reclamam da corrupção. Será que vai colar? O entre-sai de aliados no Palácio do Jaburu dava o tom do desespero. Citado 44 vezes na proposta de delação premiada do ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, o presidente Michel Temer reuniu nomes fortes do Planalto e do Congresso para tentar apagar o incêndio político. Na delação, entre outras denúncias, Melo Filho diz que Temer teria pedido 10 milhões de reais para o Caixa 2 da campanha de 2014. O dinheiro teria sido entregue a Eliseu Padilha, atual ministro-chefe da Casa Civil.
Ambos negam as acusações. Com a revelação, a popularidade do governo, que já vinha em baixa, deve despencar ainda mais. Para fazer frente a essa rejeição, a proposta é lançar até o fim do ano um pacote de medidas para reaquecer a economia. Na prática, o governo tenta apagar o fogo político de uma grave acusação de corrupção com promessas de recuperação econômica. Isso coloca a opinião pública em xeque. Será que dá para admitir um governo possivelmente corrupto em troca de bons resultados econômicos? Se houver recuperação econômica, aumenta a tolerância com a corrupção. Né? Por quê? Porque as pessoas põem as coisas nos pratos da balança. Né? Mesmo que possam rejeitar esse governo como corrupto, se elas também não acham que governos alternativos vão ser muito melhores, e se pelo menos a situação econômica está melhorando, as pessoas se acalmam. As 3 semanas que restam para o fim de 2016 serão uma corrida contra o tempo. Apoiada pelos 63% dos brasileiros que, segundo o Datafolha, pedem a renúncia de Temer, a oposição promete brigar por eleições diretas. Além do pacote econômico, o governo pode ressuscitar a ideia do tucano Antônio Embaçaí para a Secretaria de Governo, que era de Gedel Vieira Lima, numa tentativa de garantir o apoio do PSDB no Congresso. Se vai vingar, só saberá quem conseguir chegar ao fim deste ano, que parece nunca terminar. 6 em cada 10 brasileiros querem a renúncia do presidente Michel Temer até o fim do ano. Este é o resultado de uma pesquisa feita pelo Datafolha com 2.800 pessoas em todo o país na semana passada, antes do vazamento da delação premiada da Odebrecht, que cita o presidente Temer. 63% são a favor da renúncia dele para a convocação de uma nova eleição direta para a presidência da República. 27% são contra. 6% se disseram indiferentes e 3% não sabem. A mesma pesquisa do Datafolha mostra que 51% consideram o governo Temer ruim ou péssimo, 34% regular, 10% acham que a administração federal é ótima ou boa e 5% não sabem. 4 em cada 10 entrevistados acreditam que a economia vai piorar, 28% acham que vai melhorar e 27% que vai ficar como está. Em relação ao governo Dilma, 40% acham que Temer faz uma administração pior, 34% igual, 21% melhor e 5% não sabem. Olha, mas não se engane, viu, caro telespectador, com toda essa fumaça de escândalo, porque enquanto todo mundo está distraído com as últimas denúncias, o Congresso tem semana cheia. O primeiro item da pauta amanhã é a proposta de emenda constitucional número 55, que restringe os gastos do governo pelos próximos 20 anos. Os críticos da medida ganharam um reforço importante. A ONU fez uma declaração sobre isso na última sexta-feira em Genebra, na Suíça. O relator especial das Nações Unidas para a Extrema Pobreza e Direitos Humanos, Philip Alston, disse em Genebra que a PEC 55 vai congelar os gastos sociais e prejudicar principalmente os mais pobres. Ele classificou a medida de radical e sem compaixão. Alston também diz que a medida viola as obrigações do Brasil com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais que o país ratificou em 1992. Ao atar as mãos de governos por 2 décadas e impedir investimentos sociais que hoje são garantidos na Constituição, os maiores prejudicados, segundo a ONU, serão os mais pobres e vulneráveis, principalmente no acesso a direitos básicos como saúde, educação e moradia. A declaração termina com um pedido para que o governo brasileiro retire a urgência da votação e promova uma discussão democrática sobre o assunto com a sociedade. O apelo foi acompanhado pela relatora especial da ONU para o Direito à Educação, Kumbo Bolibari. O governo de São Paulo, a Fundação Roberto Marinho e outras instituições da iniciativa privada, como Itaú Cultural, anunciam parceria para a reconstrução do Museu da Língua Portuguesa. O museu, que era um dos mais visitados do mundo, foi atingido por um incêndio em dezembro de 2015. O custo total da reconstrução é de cerca de 65 milhões de reais. As obras começam ainda neste mês de dezembro e vão até dezembro de 2018. As obras começam pela restauração da fachada. A gente vai ter provavelmente tapume agora na próxima semana. O alvará de reforma já foi emitido pela prefeitura, quer dizer, não falta nada para a gente começar. O museu voltará modernizado, estruturas com tecnologia de ponta, preservando o aspecto arquitetônico, mas com enorme segurança contra incêndios, tipo de material, estruturas, enfim, todo um trabalho sustentável. Então, um trabalho bonito. E logo, logo nós teremos de volta
a reabertura do Museu da Língua Portuguesa. Fim de semana de atentados, governos do Egito e da Turquia reagem a ataques terroristas. E mais, tudo pronto para a volta para casa dos sobreviventes da tragédia com o avião da Chapecoense. A gente volta já. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, desacredita a própria agência de inteligência norte-americana e diz não acreditar na CIA quando ela conclui que houve interferência russa nas eleições para favorecer a candidatura do bilionário. Trump disse que é ridículo achar que a Rússia hackeou organizações políticas durante a campanha para comprometer a imagem de Hillary Clinton. O magnata acusa o Partido Democrata de usar esse argumento para enfraquecer a vitória republicana, mas o jornal Washington Post revelou um relatório da CIA que confirma essa teoria. Veja outras notícias internacionais. O ministro das Relações Exteriores da Itália, Paolo Gentiloni, será o novo premier do país. Ele vai ocupar o cargo no lugar de Matteo Renzi, que renunciou depois de sua proposta de reforma constitucional ser derrotada em um referendo. Gentiloni foi escolhido pelo presidente italiano e deve montar um novo gabinete nos próximos dias. O novo primeiro-ministro é um aliado de Renzi, membro do mesmo Partido Democrático. Fim de semana de atentados. No Egito, ao menos 25 pessoas morreram e 49 ficaram feridas na explosão de uma igreja copta ortodoxa, o principal grupo cristão do país. Foi o ataque mais violento contra a minoria nos últimos anos. Na Turquia, o governo promete uma resposta depois do ataque que deixou ao menos 38 mortos e 160 feridos na saída de um estádio de futebol em Istambul. Várias das vítimas eram policiais. Grupo ligado ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão assumiu a autoria do atentado. Grupo terrorista Estado Islâmico recupera o controle da cidade histórica de Palmira, famosa por abrigar um importante sítio arqueológico, 8 meses depois de perder a região para o exército sírio. 80% da população local fugiu. Os soldados sírios deixaram a cidade depois que 120 membros do exército morreram nos combates contra os terroristas. Hora do Esporte, bem-vindo, Cadu, boa tarde. Hora do Esporte, tudo bem, Gabi? Tudo bem. Boa tarde, tudo bem, Aldo? Tudo tranquilo, gente. Vamos lá. Começando a nossa Hora do Esporte nesta segunda-feira, em relação, mais notícias dos sobreviventes brasileiros do voo que levava aí a delegação da Chapecoense para a Colômbia. As notícias não poderiam ser melhores. Vamos ver. O neurocirurgião Jorge Pagura, presidente da Comissão de Médicos da CBF, afirmou ontem que o goleiro Jackson Foman será o primeiro brasileiro sobrevivente do voo da Lamia a retornar ao Brasil. Ele embarca nesta segunda-feira para São Paulo e ficará internado no Hospital Albert Einstein, onde passará por uma nova cirurgia. Ele tem uma fratura na segunda vértebra cervical. Já o jornalista Rafael Renzel e o lateral Alan Ruschel são esperados na quarta-feira em Chapecó, de acordo com a diretoria do clube. O jornalista divulgou um vídeo em que agradece todo o apoio recebido. E agradecer também a todos os brasileiros que numa corrente de oração foram no Força Chape e também com a gente aqui eu também, os jogadores, o Foman, o jogador Neto e o jogador Alan Ruschel. Todos nós estamos firmes e fortes aqui, nos recuperando para voltar o quanto antes para nossa casa e também, claro, buscar o apoio do torcedor da Chapecoense, da nossa família, dos nossos amigos. De acordo com o Pagura, o zagueiro Neto ainda precisa ser melhor avaliado para saber quando retornará ao Brasil. Na sexta-feira, ele voltou a respirar sem ajuda de aparelhos, depois de 9 dias dependendo de ventilação mecânica. Agora de manhã, o médico que vai chefiar esse voo, que é praticamente uma UTI aérea também, disse que deve chegar por volta de meia-noite, 1 da manhã já de terça-feira, o jogador, o Jackson Foman. Muitas homenagens às vítimas da tragédia do voo da Chapecoense marcaram a última rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver os gols. Em todos os jogos foi respeitado 1 minuto de silêncio e no gramado as bandeiras do Brasil, da Colômbia e da Chapecoense. Em campo, Grêmio e Botafogo. O Glorioso venceu por 1-0 com um golaço de Bruno Silva, que aproveitou para lembrar da Chape e do amigo Kleber Santana. O clube carioca confirmou vaga na Libertadores. Isso porque o Corinthians, de novo, não fez a lição de casa. Perdeu para o Cruzeiro por 3-2. O Timão saiu na frente com Guilherme, mas tomou empate de Arrascaeta. Marlone fez 2-1. Ezequiel empatou de novo e Robinho deu a vitória para a Raposa, final 3-2. A outra vaga ficou com o Atlético Paranaense, que empatou sem gols com o Flamengo. O Santos confirmou o vice-campeonato brasileiro ao vencer o América por 1-0 com gol de Ricardo Oliveira, que homenageou Bruno Rangel, atacante que estava no voo da Chapecoense. O já campeão Palmeiras bateu vitória por 2-1. Gabriel e Alexandro pelo Verdão. Marinho descontou. O time baiano escapou do rebaixamento.
por conta do resultado do jogo entre Fluminense e Internacional de Porto Alegre. Douglas fez 1-0 para o tricolor das Laranjeiras. O Colorado chegou a empatar com Gustavo Ferrares, mas de nada adiantou. Pela primeira vez na história, o Internacional vai disputar a Série B. Aliás, jogam a Série B ano que vem, o América ficou em último, Santa Cruz, Figueirense e o próprio Internacional de Porto Alegre. E na elite do futebol, subindo da Série B para a Série A, o Atlético Goianiense, o Bahia, o Avaí e também o Vasco. Isso aí, gente. Até amanhã, Cadu. Valeu. Boa Obrigado. semana. Vamos lá. E o Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate, hoje sobre o ensino superior no Brasil. A gente volta amanhã ao meio-dia. Boa tarde para você.